Olá, internautas que acompanham o meu blog. Hoje eu irei falar para vocês de um livro chamado Educar na Esperança em Tempo de Desencanto, de dois autores, que é o Pablo Gentili e o Chico Alencar. E esse livro traz um texto muito interessante escrito pelo Pablo Gentili, que é um dos autores. É um texto chamado Um Sapato Perdido ou Quando os Olhares Sabem Olhar. O que fala esse texto? Pablo Gentili é um educador argentino que mora no Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Certo dia ele precisou ir ao supermercado fazer algumas compras e ele teve que levar o filho dele, um menino chamado Mateus, um bebê. E ele levando o bebê no carrinho, de repente um dos sapatos do menino caiu. E ele pegava o sapato e colocava no pé do menino novamente. Continuava a caminhada, só que o sapato caía toda hora. Aí o que o Pablo Gentili fez? Ele resolveu deixar o menino com um dos pés descalços. Deixou o menino descalço, né? um pé calçado e um pé desnudo, e continuou a caminhada. Durante todo o percurso, o Pablo Gentili toda hora era interrompido pelas pessoas que ficavam acenando e alertando ele que o sapato do filho dele tinha perdido, né? Que o menino estava com um dos pés descalços. Quando ele chegou no supermercado, a cena se repetiu, né? As cenas se repetiram. Várias pessoas dentro do supermercado alertavam ele que o menino estava com um pé descalço. Onde que tinha que parar o sapato do menino. E o Pablo Gentili volta para casa, né, para o prédio onde ele mora, e quando chega na portaria do prédio, o porteiro fala: seu Pablo, de novo, né, como se falasse assim, seu relaxado, perdeu novamente o sapato do menino. E durante a caminhada dele também um surfista alertou ele, acenou para ele, falou: seu Mané, perdeu o sapato do seu menino? E ele simplesmente mostrou o polegar para o surfista e agradeceu por ele ter alertado que o sapato do menino tinha perdido, que o menino estava com o pé descalço. Depois que essa história toda aconteceu, o Pablo Gentili ficou pensando por muito tempo, essas cenas que aconteceram durante a saída dele ao supermercado, essas cenas não saíram da cabeça dele. E ele ficou o tempo todo pensando por que aquilo tinha acontecido, por que as pessoas tiveram aquela reação, determinada reação. E essa história martelava, ficava o tempo todo na cabeça dele. Ele queria entender o quê? Qual é o questionamento que o Pablo Gentili fazia? Por que o fato do menino dele estar descalço chamou tanta atenção numa cidade como o Rio de Janeiro, onde tem milhares de crianças com os dois pés descalços? Milhares de crianças cuja pobreza é a marca principal. Por que isso não assusta mais, não chama tanta atenção quanto o fato do filho dele estar com um pé descalço? E nesse sentido, o Pablo Gentili fala que a pobreza, a cada dia na nossa sociedade, ela sofre esse processo de naturalização. E nesse tempo contemporâneo, né, na contemporaneidade, a exclusão ela se torna invisível aos olhos, né, ela se torna invisível aos olhos da maioria. E que esse olhar normalizador sobre as coisas, sobre a pobreza, ele impede que a pessoa se indigne, né? Que ele impede que apareça a indignação por parte das pessoas, porque ela tem agora um olhar natural sobre a pobreza, sobre os processos de exclusão, sobre todas essas mazelas aí da nossa sociedade. A pessoa passa a olhar isso com naturalidade. Então o Pablo Gentili chama isso de um olhar natural sobre as coisas, né, de um olhar normalizador. Isso vai impedir que novas mudanças apareçam, por conta da gente, né, das pessoas acharem isso tudo natural. Então ele está muito preocupado com isso, e durante o texto ele vai narrando e falando sobre esse processo de naturalização da pobreza. Porque quando você acha tudo natural, você não luta e a indignação não nasce para que gere, né, para que surja uma mudança aí no cenário público, né, no cenário político. O texto está posto aí também, quem tiver interesse pode estar vendo o vídeo, né, como vocês estão vendo aqui agora, e também lendo a resenha que eu coloquei aqui nesse post. É isso aí, obrigado.